Então vamos lá. Entender muito bem o plano cartesiano é fundamental para a geometria analítica. É da onde a gente parte, é a base. Eu vou desenhar aqui um eixo horizontal, vou colocar um ponto e vou chamar esse ponto de origem e vou associar a cada ponto deste eixo, a cada ponto da reta, um número real. Então aí estou associando, eu estou mostrando só os inteiros, os negativos também, mas entre cada dois números inteiros, entre 1 e o 2, existem infinitos números reais. Eu vou desenhar agora um outro eixo perpendicular a esse primeiro eixo que eu desenhei e vou fazer a mesma coisa nesse outro eixo. Vou associar a cada ponto dele um número real. O plano que eu obtenho definido por esses dois eixos é chamado de plano cartesiano. Plano cartesiano. O nome é em homenagem ao filósofo Descartes, ao filósofo francês Descartes, cujo nome em latim é Cartésios. O eixo horizontal é chamado de eixo X e o eixo vertical de eixo Y. O eixo X também é chamado de eixo das abscissas e o eixo Y, eixo das ordenadas. Eu vou desenhar um ponto no plano e qualquer ponto no plano cartesiano fica perfeitamente definido se eu informar quem é a sua abscissa e quem é a sua ordenada. Nesse caso do ponto P, descendo paralelamente ao eixo Y, eu vou obter o valor do x, a abscissa. A abscissa dele é 3 e a ordenada dele é 2. O ponto P fica perfeitamente definido, então, por um par ordenado. Por que chama ordenado? Porque a ordem importa. No caso, o nosso par ordenado é o 3 e 2. Sempre primeiro a abscissa e depois a ordenada. Esse par ordenado é chamado de coordenadas de um ponto. Então, 3 e 2 são as coordenadas do ponto P. Repara que 3 e 2 é diferente de 2 e 3. Vou desenhar um outro ponto aqui em cima. Vou chamar esse ponto de J. Olha, a abscissa dele é -1. A ordenada dele é 4. Então, o ponto J é o ponto -1 e 4. Vou desenhar um outro ponto aqui embaixo. A abscissa dele está entre o -4 e o -5. Vou falar que é -4,5. E a ordenada dele é -2. Então, esse é o ponto -4,5 e -2. Um outro ponto aqui. A abscissa dele é 1, a ordenada é -1. Então, as coordenadas do ponto K são 1 e -1. Esse ponto aqui tem uma peculiaridade. Ele está sobre o eixo X. O ponto T, o X dele é 4. Eu estou vendo porque cai bem em cima do 4. E o Y dele é 0. Então, um ponto situado sobre o eixo X sempre tem y igual a 0. Um outro ponto agora está situado sobre o eixo Y. O x dele é 0 e o y é -3. Um ponto situado sobre o eixo Y tem x igual a 0. Então, entendi como é que eu defino as coordenadas de um ponto. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, começando do superior à direita, que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Uma coisa muito importante é saber como variam os sinais do x e do y em função dos quadrantes. No primeiro quadrante, que eu destaquei aqui em amarelo, o x é positivo. Então, o x é positivo e o y também é positivo. No segundo quadrante, destacado agora, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, o x continua negativo e o y também é negativo. E, finalmente, no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo.
Então, é muito importante saber localizar um ponto no seu respectivo quadrante e saber quais são os sinais da abscissa e da ordenada, do x e do y em cada quadrante. Então vamos para um exercício sobre o plano cartesiano. Eu tenho um plano cartesiano, uma série de pontos e eu quero saber as coordenadas de cada ponto. Montei uma tabelinha aqui do lado e vou começar pelo ponto P1. Este é o ponto P1. O ponto P1, a abscissa dele é menos 4 e a ordenada é 5. Então o ponto P1 tem coordenadas menos 4 e 5. O ponto P2 está sobre o eixo X. A abscissa dele é menos 3. E todo ponto que está sobre o eixo X tem y igual a 0. Então, as coordenadas dele são menos 3 e 0. O ponto P3, está aqui o ponto P3, a abscissa dele é 5 e a ordenada é menos 2. Então, ele é o ponto 5 e menos 2. O ponto 4, está aqui o ponto 4, a abscissa dele é 1, a ordenada é menos 3, então ele é o ponto 1 e menos 3. O ponto 5, está aqui em cima o ponto 5, a abscissa dele é 3, a ordenada dele é 6, então ele é um ponto que tem coordenadas 3 e 6. O ponto 6 está sobre o eixo Y. Está sobre o eixo Y. Se um ponto está sobre o eixo Y, o x dele é igual a 0 e o y é igual a 2, porque ele está exatamente sobre o 2. Então, ele é um ponto de coordenadas 0 e 2. E, finalmente, o ponto 7, a abscissa dele está entre o menos 5 e o menos 6. Vou falar que é menos 5,5. E a ordenada dele é menos 4. Então, ele é o ponto menos 5,5 e menos 4. Então, eu sei, preciso sempre saber, se é dado um ponto no plano cartesiano, eu determinar quem são as coordenadas desse ponto. Então, vamos lá. No exercício anterior, eu tinha os pontos e queria as coordenadas. Agora é o contrário. Eu tenho o ponto e quero marcar esse ponto no eixo, no plano cartesiano. Vou fazer uma tabelinha aqui do lado para identificar os pontos. O ponto P1 é o ponto menos 2 e 6, a abscissa dele é menos 2, a ordenada é menos 6, então as coordenadas dele são menos 6 e menos 2. O ponto P2 é o ponto 0 e 7. A abscissa é 0 e a ordenada é 7. Todo ponto que tem abscissa 0 está localizado sobre o eixo Y. Aqui está o ponto P2. O ponto P3 é o ponto 1 e 5. Então, a abscissa é 1, a ordenada é 5. Está aí o ponto P3 marcado. O ponto P4 é o menos 3 e menos 3. Então, a abscissa dele é menos 3, a ordenada também é menos 3. Aí está o ponto P4. O ponto P5 é o ponto menos 4 e 0. Abscissa menos 4, ordenada 0. Se um ponto tem ordenada 0, ele está sobre o eixo X. E, finalmente, temos o ponto P6, que é o ponto 3,5 e menos 5. A abscissa dele é menos 3,5. Vamos marcar? A abscissa dele é 3,5. Está aqui marcado, entre o 3 e o 4. E a ordenada dele é menos 5. Então, esse é o ponto 6, 3,5 e menos 5. E o último deles, que é o 7, é o ponto 6 e 5. A abscissa é 6, a ordenada dele é 5, e aí está o ponto P7 marcado, o ponto 6 e 5. Então, é muito importante, dado um ponto, eu saber marcar esse ponto no plano cartesiano.